que ontem o Domingo Legal foi vitorioso. Se perdeu para a Eliana com determinada vantagem, a Eliana conseguiu uma excelente audiência, conseguiu ficar acima dos 9 pontos, Domingo Legal não conseguiu chegar nem perto disso, ficou ali a 1 ponto da Eliana em determinado momento, lá com a prova do Tolizo, mas não conseguiu muito mais do que isso depois. Nós tivemos ontem um Domingo Legal para mim de colecionador. Um Domingo Legal que lembra muito a década de 90, um Domingo Legal que traz aquele frescor do ao vivo, ao contrário do boom na Record, por exemplo, que estava ali no modo gravado, né? E nós temos a Eliana vencendo do outro lado com folga. Mas por que eu digo que o Domingo Legal de ontem conseguiu esse número importante, conseguiu essa consolidação de um número seguro ali dentro da sua estratégia de programação, a partir do momento em que a gente está falando de prova da banheira na tela do Domingo Legal e essa questão toda sendo colocada? Eu acho que o grande ponto aqui é o que a prova da banheira proporcionou ali para o Domingo Legal também, embora tenha perdido no confronto direto com a Eliana e perdido a audiência, inclusive. Mas quando a gente olha para o número geral, e é por isso que eu estou falando que todas as emissoras ontem ganharam, de alguma forma, o Domingo Legal teve a melhor audiência em 5 meses e cravou o pico de 7,7 às 14h45. Isso foi quando? Às 14h45 foi quando o Tolizo estava passando, que era aquele game lá das pessoas tentando subir aquela escadaria, e logo depois entrega para a banheira, que perdeu um pouco de audiência, é verdade. Não conseguiu se manter tão em alta, mas chegou ao pico de 7,7 às 14h45. E na média geral, o Domingo Legal teve 5,9. Quando a gente fatia as 3 partes do programa, 5,4 na primeira faixa, 6,8 na segunda faixa e 6,3 na terceira faixa. É a melhor audiência de todos os tempos do Domingo Legal? Definitivamente não. Definitivamente não. Mas esse número, ele traz uma melhora com relação às semanas anteriores. Então, não só a Eliana melhorou, mas o próprio Domingo Legal também conseguiu, não sei se o share estava maior, mas o Domingo Legal também conseguiu ampliar a sua audiência, o seu público, no decorrer do dia de ontem, no decorrer da tarde de ontem, né? Então esse movimento e essa forma que o SBT encontrou de conectar um produto no outro, mesmo a banheira, que tenha diminuído um pouco essa audiência, teve ali um público que acabou ficando. Eu, particularmente, que sou fã dos programas de auditório dos anos 90, fazia tempo que eu não me divertia com um programa de auditório como eu me diverti ontem no Passo a Repassa, no Torta na Cara, logo depois da banheira do Domingo Legal, enfim. Eu tive ali um domingo como há muito tempo eu não tinha, vendo TV, né? E eu acho que isso faz diferença para esse público fiel que o Domingo Legal tem e que vai sempre estar próximo do programa, vai estar sempre abraçando o programa. Então acho que esse é o ponto central. E de novo, o Domingo Legal ontem mais uma vez promoveu toda a programação do SBT, trouxe os jogos da Copa, trouxe os jogos da Sul-Americana na terça-feira e também da Champions League, que amanhã teremos rodada dupla no SBT de futebol. Tudo isso são movimentos importantes e que começam a fazer com que o Domingo Legal se consolide cada vez mais como grande vitrine dos produtos do SBT durante a semana, e é o que a gente vai observar a partir de agora, a partir dessa semana, se de alguma forma surtiu algum efeito. Mas o fato é, Domingo Legal conseguiu uma boa audiência, pior do que em outros tempos, mas conseguiu uma boa audiência porque, além da Eliana ter crescido, Domingo Legal também cresceu e os dois acabaram indo muito bem.